6898, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Roberto Barroso, que teve início na sessão de ontem, e houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Presidente, no meu espírito, e apenas no meu espírito, surgiu uma dúvida quanto à matéria em debate nesse mandado de junção. E confesso que houve um equívoco na juntada do voto. Juntou-se um voto para ser proferido e um voto padronizado quanto à reposição do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores. Reposição que não é observada pelo poder constituído. E, em última análise, o tema é idêntico ao tema do agravo regimental no mandado de junção 6515. Reitero, presidente, o que tive a oportunidade de ressaltar ontem. Este tribunal concluiu, julgando recurso extraordinário sob o ângulo da repercussão geral, tema 544, recurso extraordinário 846854, que as guardas civis municipais integram um grande todo que é a segurança pública. O ministro Ricardo Lewandowski teve a oportunidade de ressaltar que na esteira desse pronunciamento do guardião maior da Constituição Federal, veio no dia 11 de junho e, portanto, recentemente, uma lei revelando que o Sistema de Segurança Pública, SUSP, é integrado também pelas guardas municipais. Daí não podermos afastar uma atividade de risco quanto àqueles que integram essas guardas e, portanto, o direito à aposentadoria especial, tomando-se de empréstimo a disciplina da Lei Complementar, se não me falha a memória, 51 de 1985. Voto no sentido de prover o agravo. Pois não, então Vossa Excelência acompanha a divergência. Ministro Luiz Fux, esse processo teve início no julgamento de ontem, Vossa Excelência justificadamente estava ausente, e o ministro, trata-se, como eu disse, do agravo regimental no mandado de injunção 6898, relatado pelo ministro Roberto Barroso, que negava provimento ao recurso. O ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido vista, deu provimento ao recurso por concluir que a Guarda Municipal também poderia ser incluído para se aplicar a ele o artigo 51 da lei específica. E o ministro Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e eu mesmo votamos com o relator, divergindo, portanto, e dando provimento o ministro Alexandre de Moraes, que trouxe o voto vista, o ministro Ricardo Lewandowski e agora o ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência... Guarda Municipal? Exatamente. Eu tenho precedente no sentido de que depende de lei. Então, Vossa Excelência acompanha o relator negando Foi assim que o relator votou? Sim. Interessante, ministro, eu, evidentemente, respeitando o ponto de vista de Vossa Excelência, o meu argumento era no sentido de que eu sempre acompanhei esse entendimento do egrégio tribunal em vários mandados de injunção, mas até na esteira do que disse agora o ministro Marco Aurélio, eu entendi que houve uma superveniência, houve uma alteração fática, jurisprudencial e legislativa superveniente que alterou o quadro. Primeiro, nós reconhecemos que se proíbe o direito de greve às guardas municipais porque elas integram o sistema de segurança e, portanto, estão proibidas de fazer greve.
Depois, nós verificamos, do ponto de vista fático, e o ministro Alexandre Moraes sublinhou bem esse aspecto, as guardas municipais têm estado na linha de frente ao combate da criminalidade, no combate da criminalidade, e sofrido baixas seríssimas, e o ministro trouxe estatísticas a esse respeito. E, finalmente, eu me permiti trazer à baila essa lei recentemente publicada, há poucos dias atrás, no dia 11 de junho deste ano, que integra as guardas municipais no Sistema Único de Segurança, fazendo com que elas façam parte da força operacional de combate à criminalidade. Portanto, desde que nós decidimos de forma quase uníssona, no sentido de negar aos integrantes das guardas municipais a aposentadoria especial, eu entendi, por isso que mudei meu ponto de vista, ministro Fux, e sei, ministro Celso de Mello agora votará, em razão dessas alterações fáticas, jurisprudenciais e legislativas, eu alterei meu ponto de vista para acompanhar agora a proposta. Vossa Excelência me permite só um aspecto, né? Se dependesse a aposentadoria especial, tendo em conta a atividade perigosa relativamente à rigidez do prestador dos serviços de lei, nós não teríamos julgamento de mandado de junção, se existente a lei prevendo, né, essa atividade como uma atividade que se faz presente, considerada o risco relativamente à rigidez do prestador. E a única situação jurídica que nós temos na Constituição Federal de previsão expressa da aposentadoria especial diz respeito aos professores. Presidente. Nós mantivemos, eu apenas para lembrar... Para mim surgiu um contrassenso. O próprio Supremo declarou que é uma atividade compreendida pelo gênero segurança jurídica. Veio uma lei e, de forma expressa, aponta que as guardas municipais atuam no grande todo, que é a segurança jurídica. E vamos negar... Segurança pública. Perdão, segurança pública. E vamos negar o direito à aposentadoria especial? No caso, apenas para enfatizar que, ao acompanhar o ministro relator, o ministro Fachin enfatizou, também fiz questão de frisar o meu voto, que nós nos ativemos muito ao que aqui é um agravo regimental no mandado de junção. E a Constituição diz que conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e prerrogativas constitucionais. E os guardas municipais não estão exatamente nessa previsão. Presidente. Então, como houve a lei, e reconheço que houve efetivamente a superveniência de uma legislação sobre o tema, mas o que nos motivou, enfim, com o respeito devido, evidentemente, a todas as posições, apenas para, como Vossa Excelência não estava presente para acompanhar esses debates, mas ouço... Posso fazer eu pedi a palavra. Presidente, só uma rápida consideração, porque o ministro Celso de Mello vai votar e eu que levantei a divergência. Veja, a questão do cabimento, que disse Vossa Excelência, eu fiz questão de fazer o paralelo em relação ao que o Supremo Tribunal Federal julgou excepcionalmente, entendendo que para os agentes penitenciários haveria a possibilidade dessa extensão. Também para agentes penitenciários, não só não há previsão expressa na Constituição, como não há previsão nem da existência deles na Constituição. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal quando concedeu a ordem no mandado, nesse mandado em injunção? Eles, agentes penitenciários, fazem parte da atividade de segurança pública, há a periculosidade como fator inerente ao ofício, consequentemente, é uma atividade de risco. Em sendo atividade de risco, há previsão constitucional, por isso que se concede o mandado de injunção. O que eu trouxe em virtude dessas alterações já citadas? Em primeiro lugar, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu, como novamente recordou o ministro Marco Aurélio, que as guardas civis fazem parte do sistema de segurança pública. Com base
nessa decisão, o Congresso Nacional, parágrafo 7º do artigo 144, editou a lei do Sistema Único de Segurança Pública, estendendo as próprias atividades das guardas municipais. Isso é possível, o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição diz que o Congresso pode editar uma lei ordinária, que é lei ordinária, pode editar uma lei para dar maior eficiência dos agentes e órgãos previstos no artigo 144. E não há dúvida, a meu ver, com todo respeito, que a atividade de guarda civil, ou na atividade das guardas civis, há a periculosidade inerente ao ofício. E trouxe dados da Ordem dos Policiais do Brasil, que demonstram que depois, esses dados são os mais recentes, os 10 primeiros meses de 2016, depois da Polícia Militar, que teve nesse período 251 mortes em razão do exercício da atividade, e da Polícia Civil, 52 mortes, as guardas civis tiveram 26 casos, ou seja, 10 a mais que os agentes penitenciários, que tiveram 16 óbitos. Então, é inegável que, principalmente em virtude da insegurança, do aumento de criminalidade, que as guardas civis já vêm, principalmente das cidades menores, fazendo o papel do primeiro combate à criminalidade. Ou seja, a partir disso, o que entendi é que há uma igualdade total dos requisitos com os precedentes que reconheceram isso aos agentes penitenciários. Então, eu só quis fazer esse esclarecimento, presidente, porque nos agentes penitenciários também não há previsão legal e o Supremo entendeu cabível o mandado de injunção. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator gostaria de se manifestar e, claro... Enfim, como... já que o debate se renovou e novos colegas vão votar, só para lembrar a minha decisão, eu nem tenho mais o material aqui, mas tem precedentes monocráticos de praticamente todos os ministros da Casa e segue o disposto no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição, cuja dicção é a seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores, 2, que exerçam atividades de risco. Portanto, a Constituição explicitamente exige a lei complementar. No caso dos guardas penitenciários, é bem verdade, o Supremo considerou que era uma atividade inerentemente de risco e, portanto, abriu uma exceção. Mas, pelo artigo 144 da Constituição, a Guarda Civil, em rigor, não integra os órgãos constitucionais de segurança pública. É bem certo, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, que há uma lei superveniente tratando do Sistema Único de Segurança Pública. Ora bem, se o legislador resolveu prover a respeito e desejasse dar aposentadoria especial aos guardas municipais, teria incluído na lei. Portanto, acho que há lei complementar, um silêncio. Sim, mas aí teria que dar o caráter de lei complementar, se eles quisessem fazer isso. Então, nesse momento em que há crise fiscal e déficit previdenciário, eu penso que nós abrimos o precedente de concedermos aposentadorias especiais sem lei por decisão judicial. Eu acho que amanhã virão os pilotos de helicóptero, onde também tem um índice relevante de acidentes. E, em seguida, os motoristas de ambulância, onde também existe um número elevado. E, portanto, nós corremos o risco de, por decisão jurisprudencial, desequilibrarmos o sistema previdenciário, aumentando os casos de aposentadoria especial, quando a tendência é justamente a oposta, reduzir os casos de aposentadoria especial. Por isso, eu, entendendo as razões dos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, não me animaria a mudar uma jurisprudência consolidada de longa data nessa matéria, presidente. São as considerações como relator me pareceu bem fazer. Só para coadjuvar essa posição que o ministro Barroso sustentou agora e que tem precedentes da minha lavra,
pelo menos no meu estado, a atribuição da Guarda Municipal, ela não é equiparável à atribuição da Guarda Civil. Tanto que os guardas municipais reivindicam a utilização de armas e não as têm. Eles se limitam ao combate ao comércio de camelôs, a aplicação de algumas multas administrativas e, basicamente, atividades de controle do tráfego, eventualmente coadjuvando os testes de bafômetro. Então, não é inequiparável, inclusive em relação aos guardas presidiários. Imagina, só aquele exemplo trágico do Carandiru já mostra quão perigosa é a função do guarda penitenciário. Ministro Fux, só uma recordação histórica. Na época do Carandiru, era a Polícia Militar que fazia a guarda do Carandiru. Sim, mas o Carandiru se tem como exemplo de periculosidade. Mas, de qualquer maneira, não é só comparar as atribuições da Guarda Municipal e da Guarda Civil para verificar o grau de periculosidade a que estão expostas ambas as autoridades. Vossa Excelência, portanto, está acompanhando o ministro relator. Isso. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, entendo que, primeiramente, mostra-se admissível a presente ação de mandado de injunção, considerada a existência, no caso, de uma típica hipótese de lacuna técnica. De outro lado, senhora Presidente, quando julguei em 2014 o mandado de injunção 5.684, de que fui relator, que envolvia a categoria dos agentes penitenciários, eu entendi que a exigência feita por esta Corte, a presença de um fato determinante, estava presente no desempenho das funções inerentes àqueles agentes estatais. A mim me parece, senhora Presidente, com toda a vênia, que, no caso, igual situação se verifica. As guardas municipais possuem, é claro, uma vocação constitucional claramente definida na Constituição, no artigo 144, parágrafo 8º. Mas, de outro lado, é inegável que as guardas municipais e os seus agentes executam típicas atividades de segurança pública, atividades que se revelam essenciais ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. As observações feitas agora pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Marco Aurélio e especialmente pelo ministro Ricardo Lewandowski, a respeito de uma recente modificação legislativa que construiu e instituiu entre nós o Sistema Único de Segurança Pública, isso me parece um dado juridicamente relevante. A Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, ao dispor sobre o Sistema Único de Segurança Pública e ao estabelecer meios e mecanismos destinados a viabilizar a integração entre os diversos órgãos estatais em ordem a fortalecer as ações de combate à criminalidade, sempre no contexto e no domínio da segurança pública, estabeleceu no seu artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º, artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 7º, que as guardas municipais são integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. Isso significa, senhora Presidente, o reconhecimento inequívoco de que as guardas municipais e os agentes que nelas desempenham as suas funções executam realmente as atividades de segurança pública e, em consequência, é-lhes inerente
o requisito, o fato determinante da periculosidade. Os próprios dados apresentados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes mostram a situação de periculosidade a que se expõem esses agentes. As guardas municipais têm realizado, digamos, uma atuação de grande importância. Eu, limito-me a verificar aquilo que acontece em minha terra natal, na comarca de Tatuí, em que a Guarda Municipal tem sido um órgão extremamente importante de auxílio e cooperação nas atividades da Polícia Militar, desempenhando atividades extremamente relevantes, socialmente úteis. A mim me parece, por isso mesmo, senhora Presidente, que, tendo em vista que as guardas municipais exercem, em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, atividades típicas dessa área, agindo preventivamente ou repressivamente e, consequentemente, expondo-se a situações de grave risco, a mim me parece que o caso demanda não só o conhecimento, mas também a procedência, a declaração de procedência da pretensão injuncional manifestada neste caso, nesse processo. Por isso, com toda a vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência iniciada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Presidente, Excelência. eu queria só fazer uma parte rápido. Pois não. Uma questão de ordem. É que eu verifico aqui que meus precedentes são bem anteriores a essa nova lei. Eu queria votar de forma mais confortável à luz dessa doutrina que se criou depois da nova lei. Estou vendo aqui artigos do professor Diego Gasparini sobre o regime anterior do artigo 144 e agora o contexto é diverso, de sorte que eu acho que, inclusive, nós vamos ter de rever jurisprudência de não concessão de armas, essa coisa toda. De sorte que eu vou pedir vênia para pedir uma vista regimental. Então, Vossa Excelência reajusta no sentido... O mais interessante Vossa que... Excelência, sim, entendi. Presidente, O que o mais interessante... Estou reajustando aqui para suprimir o voto de Vossa Excelência e conferir a vista que regimentalmente tem. O mais interessante é apenas um registro para afastar de vez a maledicência no que se diz que o julgamento de lista, de processo em lista, é muito sumário. É o terceiro pedido de vista, né? Considerado um processo incluído em lista. Pois não. Então, presidente, para a reflexão do ministro Fux, eu não expus esse argumento, nós estaríamos criando um critério nacional para guardas municipais de mais de 5.000 municípios 1668. com circunstâncias completamente diferentes. Pois não. Proclamo o resultado provisório que, após o voto vista do ministro Marco Aurélio, no sentido de acompanhar a divergência, dando provimento ao agravo regimental, e dos votos do ministro Celso de Mello, no sentido de acompanhar a divergência, pediu visto o ministro Luiz Fux. É a proclamação do resultado. Ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência. Eu trago em mesa uma questão de ordem, senhora presidente. Sim, questão de ordem na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 2231. Senhora presidente, tem a palavra. Distribuir o voto e agora passo às mãos do ministro Marco Aurélio. E digo rapidamente, senhora presidente, são 3 páginas apenas, restituo os presentes autos a julgamento após a vista requerida pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, que, aliás, hoje se encontra aqui na assistência. E eu faço suscitando questão de ordem, diante do extenso lapso temporal decorrido desde o início do julgamento da medida cautelar. Rememoro que se trata de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em junho do ano 2000 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com pedido de medida liminar, em face da Lei 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal e, em especial, contra os artigos 1º, parágrafo único, 5º, parágrafo 3º, 10, caput e parágrafo 3º e 11 da lei indicada.
E aí eu transcrevo o teor da norma impugnada, que é a lei que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Requisitadas as informações, por despacho datado de 27 de junho de 2000, colheu-se a manifestação do Senado Federal em 10 de julho de 2000 e mensagem 947 da Presidência da República datada de 10 de julho de 2000. Iniciado em 5 de dezembro de 2001 o julgamento para apreciação da medida liminar, votou o eminente ministro Nery da Silveira, ministro que muito honrou esta Suprema Corte. Disse Nery, deferindo em parte a medida liminar com relação ao inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, para excluir de sua aplicação controvérsia constitucional, concretamente já posta em juízo, bem como foi deferindo na totalidade a liminar para suspender o parágrafo 3º do artigo 5º da mesma lei, sendo em ambos os casos o deferimento com eficácia ex nunc e até final julgamento da ação direta. Pois bem, na ocasião, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence pediu vista dos autos. A partir de então, seguiu-se intensa movimentação do feito, que registro. A AGU apresenta uma petição em 2002 requerendo informações sobre data provável do julgado. No documento 12, há um termo de recebimento dos autos na sessão de controle concentrado, já em 5 de fevereiro de 2004. E consta pedido da Conectas Direitos Humanos para ingressar no feito como amicus curiae, sendo que sua manifestação foi juntada aos autos no documento 13. Em 2 de agosto de 2004, o feito foi encaminhado novamente ao ministro Sepúlveda Pertence. No documento 15, há um novo pedido da Conectas Direitos Humanos para ingresso no feito. Nos documentos 17 e 19, o autor apresenta novas procurações, sendo que o último requerimento juntado é datado de 3 de dezembro de 2008. Em 4 de dezembro de 2008, o feito foi concluído ao saudoso ministro Menezes Direito, que substituiu na cadeira o ministro Pertence. Os governadores do Estado do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal e do Estado do Paraná solicitaram o ingresso no feito como amicus curiae, sendo deferida juntada por linha. Em 17 de agosto de 2014, quase 14 anos após o início do julgamento da medida cautelar, os autos chegaram ao meu gabinete. E de seu exame pude então observar, como acima relatado, o extenso lapso temporal desde o início do julgamento da medida liminar em 5 de dezembro de 2001. Entendo que essa delonga fez perder por completo a urgência para apreciação do pedido de liminar, ao tempo em que tornou premente a solução definitiva do feito. E por isso proponho a conversão do julgamento, que até agora constou apenas com o voto do eminente ministro Nery da Silveira, em diligência, para sua devida instrução, inclusive manifestações atualizadas da AGU, do Procurador-Geral da República, que ainda não constam do feito, que ainda não vieram aos autos, para que o processo possa ser conduzido a uma decisão meritória final e não apenas ao julgamento da medida precária. Tenho que essa medida melhor se afina ao princípio da celeridade processual, artigo 3º do CPC, e nesse passo a condução do feito à sua máxima atividade satisfativa, artigo 6º do mesmo diploma. Propõe, portanto, que, solucionando a questão de ordem, no sentido da conversão do julgamento em diligência para a devida instrução do feito e retornando os autos ao sucessor do ministro Nery, que nesta altura nem sei quem seria. E tendo a essa altura a razão pela qual Vossa Excelência não decidiu no campo individual é que teve início o julgamento quanto à apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora. Exatamente. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Indago, senhores ministros. Senhor presidente, realmente, agora em 2018, nós imaginarmos uma ação direta que visa eliminar do cenário da tutela constitucional a DPF com os seus dispositivos. Eu vejo aqui, por exemplo, que a ação volta-se contra a possibilidade de juízes e tribunais suspenderem o andamento de ações em todo o território nacional. Recentemente, semana passada, em razão dessa crise gerada pelo frete, pela greve dos caminhoneiros,
a Advocacia Geral da União estava diante de 70 liminares, cada uma no sentido. E inúmeras ações propostas. O ministro Toffoli suspendeu as ações relativas à poupança naquela oportunidade. Então, é claro que esses instrumentos aqui já foram usados há mais de 10 anos. Então, Vossa Excelência, portanto, concorda com a proposta do ministro? Alguma divergência? Senhor presidente, apenas uma ponderação ao eminente ministro Dias Toffoli, também ao colegiado. Não seria a hipótese de, sem prejuízo do destino que a questão de ordem trazida pelo ministro Dias Toffoli sugere e que eu estou também acompanhando, de nessa sentada, desde logo, e sem embargo de Sua Excelência não mais focalizar urgência no pedido cautelar, de indeferir nessa sentada pedido cautelar, é a ponderação que eventualmente faço, porque há um pedido cautelar a rigor pendente. E a questão de ordem... Excelência, me permite, aí temos que colocar em pauta... Tem que colocar em pauta, votar... Abrir para sustentação oral. Não, nem abrir, porque já começou o tema são julgamento. Mais de uma década ultrapassada com uma cautelar que não foi isso, mas ele está propondo exatamente em instruir para julgar de maneira definitiva e com prioridade. Aliás, acho que é muito mais eficiente. Esse dispositivo que o então relator ministro Nery da Silveira suspendia foi utilizado por este plenário, Vossa Excelência Relatora, para suspender as decisões judiciais na questão de importação de pneus usados. Portanto, eu acho que talvez a solução, até porque não será o ministro o relator. Não, volta à cadeira que foi do ministro Nery da Silveira. De qualquer sorte, ter anunciado o ministro Dias Toffoli a ausência de urgência na cautelar, ainda que fique em obter dictum nesta decisão, já retira, por declaração de fundamentação da decisão, um dos elementos do deferimento da tutela. 18 anos depois, realmente, não há urgência que aguente 18 anos. Um acordo. Então, proclamo o resultado, resolvida a questão de ordem, na forma proposta pelo ministro Vistor, devolvendo-se os autos ao gabinete do ministro sucessor do ministro Nery da Silveira. Quem foi o sucessor do Nery? Eu proporia ainda, senhores ministros, se vossas excelências estiverem de acordo, em que pese eu ter me comprometido a que, não tendo intervalo, nós terminássemos um pouco mais cedo, mas o doutor Pavi está aguardando para fazer a sustentação oral. Então, eu proporia, se vossas excelências estivessem de acordo, e o ministro relator, principalmente, o ministro Marco Aurélio, o pregão da medida cautelar em ação direta de... Estou aguardando para fazer o relatório. Sim. Faria o relatório, ouviríamos o ministro, o doutor Pavi, suspendo o julgamento para continuidade na sessão que será matutina da próxima quarta-feira. Com isso, Vossa Excelência não terá vindo aqui sem cumprir devidamente o seu papel. Estão todos de acordo? Então, assim será feito. Apregou, será feito o relatório e a sustentação oral, suspende-se, então, na sequência, o julgamento com continuidade posterior e aí eu encerraria a sessão. Agradeço muito a compreensão de todos. Apregou para julgamento, medida cautelar em ação direta de constitucionalidade 4.885, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Marco Aurélio, sendo dela autora a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB e outro, e interessados o Presidente da República e o Congresso Nacional, tendo sido admitido como amicus curiae o Estado do Rio Grande do Sul. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, com a palavra para o relatório. Presidente, serei breve, como convém, já que a fila de processos que aguardam designação de dia para julgamento deve andar. E me preocupa muito a situação dos jurisdicionados em geral. A Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho formalizaram essa ação em síntese contra a previdência complementar de natureza pública. Se sustenta a inconstitucionalidade do 40, parágrafo 15 da Constituição Federal, com a redação
decorrente da emenda 41 e da Lei 12.608/2012, né? Determinei, acionando o artigo 12 da Lei de Regência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, fossem providenciadas as informações. Houve aditamento à inicial para ter-se o exame ante o risco, já que o prazo para opção pelo novo sistema finda ao término do mês próximo de julho, né? Houve aditamento para apreciar-se, a título de medida de urgência cauteladora, né? O pleito alusivo à suspensão do artigo que prevê o prazo. Daí ter liberado o processo para julgamento. Informo que houve uma petição que, inclusive, eu encaminhei à presidente, à presidência do tribunal, no sentido de apreciar individualmente o pedido de concessão de medida liminar. É o relatório, presidente, vamos ouvir o doutor Pavi. Pois não. Doutor Pavi, Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Eminente presidente, eminente ministro, eminente relator, senhores ministros, eminente procurador-geral da República. Serei breve também. Como visto do relatório, a cautelar que está sendo submetida ao plenário é pertinente a apenas um artigo da lei, e não à lei. E apenas ao artigo que diz do momento no qual deverá o servidor, no caso os magistrados, ter de fazer a migração para esse regime previdenciário complementar. A lei previa inicialmente um prazo de 24 meses, posteriormente, em 2016, a outra lei ampliou por mais 24 meses. Esse prazo terminará agora no dia 28 de julho. Na ótica dos magistrados, daqueles que poderão, em determinado momento, fazer a migração, ou seja, na ótica do resultado útil do processo, é que o pedido foi formulado. Ou seja, na hipótese dessa egrégia corte, quando o julgamento de mérito vir a declarar a inconstitucionalidade ou não, somente naquele momento é que haveriam os magistrados e servidores de fazer essa opção, não de serem compelidos, neste momento em que pende de julgamento a ADI, ter de fazer a opção desde já. Até porque aqueles que vierem a fazer essa opção neste momento e no futuro, essa corte vier eventualmente a declarar a inconstitucionalidade do fundo, haverá um risco, uma insegurança jurídica muito grande de retorno para a situação atual. Então, sob a ótica do resultado útil do processo, é que se fez exatamente esse pedido de cautelar. Mas pode-se dizer mais ainda, com relação, inclusive ao que foi dito hoje pelo ministro Barroso, com relação à necessidade do Estado de fazer economia. O FUNPRESP foi criado na ótica exatamente de que, quanto maior o número daqueles que migrassem para ele, maior a economia para o Estado. Ora, essa norma, ela é desproporcional e desarrazoada sob essa ótica. E porque, se der mais tempo, pelo menos até o momento que essa corte vier a julgar o mérito da ação, haverá a possibilidade de um maior número de servidores, inclusive magistrados, migrarem para o sistema. É incompreensível até que, neste momento, o Estado não tenha feito uma nova lei para conceder novo prazo. Então, com essas brevíssimas considerações, é que se requer que essa Corte suspenda exclusivamente esse dispositivo, para que se possa fazer a migração, pelo menos até o momento de julgamento de mérito da ação. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e, na forma, portanto, devidamente comprometida por mim, suspendo o processo cujo julgamento será retomado no início da manhã da próxima quarta-feira. Senhores ministros, agradeço a presença de todos, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, senhora Secretária de Sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Obrigada a todos.